Olá, quero te dar as boas-vindas ao podcast A Mente por Trás, onde nós vamos mergulhar na visão e no modelo mental dos nossos convidados. Eu sou Márcio Messoni, psicólogo executivo e um curioso sobre histórias e a mente por trás do sucesso, de conquistas e de projetos de destaque. E hoje tenho aqui um convidado, Rafael Covre. Quero te agradecer pela presença. Nós vamos falar sobre o varejo disruptivo, a mente por trás do varejo disruptivo, porque a gente vai falar também de uma história muito grande, né? 85 anos de empresa, dando aqui já o spoiler, né? Da Casa do Adubo, mas que mesmo com essa tradição sempre buscou referências diferentes e culminou num momento atual bem intenso. A gente estava conversando aqui no bastidor. Eu não gosto de ficar apresentando o convidado, então vou deixar para o nosso convidado se apresentar. Rafael, obrigado pela participação, pela presença, sempre um prazer estar com você. Eu que agradeço aí o convite e a confiança no convite, né? Agradecer a todos que nos assistem. Assim, me apresentar, né? Eu vou começar, né? Sou Rafael Covre, né? Eu sou capixaba, nascido em 83, fiz 39 anos em julho. Sou do signo de câncer, né? Para quem acredita em alguma correlação. Sou casado com a Fernanda, tenho 2 filhos, João Pedro e Pedro Henrique, né? Um de 4, de 2 anos, e uma cachorrinha, né? A Viti, que é uma bulldog francesa. Nasci em Vitória, né? Mas morei aqui até os 18. Depois queria, na busca do sonho grande, né? Que é uma expressão, mas vem de um livro, né? Que todo mundo conhece. Eu realmente olhava e falava, eu quero talvez buscar um ar de fora, né? E Vitória hoje já é uma grande cidade, vem crescendo, cada vez mais ganhando relevância, mas a gente retroagir... 20 anos atrás era outro 39, contexto. 18, né? Era um outro cenário. Então, eu fui para São Paulo, né? Sempre tive vontade de estudar lá, né? Apesar da família ter empresa e quando eu fui, eu realmente imaginava, falei, vou um dia, de fato, volto, né? E é claro que a vida vai trazendo momentos e depois a gente vai abordar isso, acredito, e eu fui para São Paulo fazer faculdade, me formei em economia, né, me formei em direito lá também, acabei fazendo depois uma especialização em agro, porque o nosso negócio familiar era de agro, né, e a minha formação não estava correlacionada, e fui acabei indo trabalhar no mercado financeiro, né, fiquei lá depois 7 anos no mercado financeiro, passando por algumas áreas e depois voltei. Né? Chegando lá em São Paulo, o que você estava buscando? Assim? O que você estava vendo aqui que Vitória estava meio limitada? O que a gente está buscando lá em São Paulo 20 anos atrás? Assim? Essa história é até engraçada, assim, né, um pouco. Porque eu passei na faculdade no 2º ano aqui em economia, que eu queria estudar na UFES. Aí, você passa na faculdade antes, né? Seu pai, né, geralmente vai falar, entra na faculdade, faz, né? Eu falei, talvez eu sempre quis, né? Morar em São Paulo, pegar outros ares, ter um pouco dessa autonomia, né? E aí eu falei, mas se fosse você hoje, para que você estudaria? Ele falou, eu estudaria Direito. Eu falei, pai, Direito, né? A gente tem um comércio. Não, mas né, serve para tudo, Direito, tal. Eu falei, então tá bom, né? E quando eu fui fazer vestibular de novo, eu me inscrevi na USP em Economia, que eu queria, como a primeira faculdade, me inscrevi na PUC, né, em Direito, e falei, se eu passar em uma delas, eu entro em uma, né? Se eu passar nas duas, depois eu escolho. E aí, cara, acabou que eu passei nas duas e falei, pai, eu vou para São Paulo, vou começar a estudar as duas, né? A gente, com 18 anos, né? O jovem não tem uma preparação ali para ter uma escolha do que fazer de fato. Sim. E aí entrei nas duas, para resumir a história, eu acabei me formando nas duas, né? Eu fiz as duas... É mesmo? Junto, de manhã e à noite. Isso, claro, teve um custo, né, que não estava precificado na minha ida, né, porque quando você vai também para São Paulo, você fala, eu vou para São Paulo fazer faculdade, né, agora é faculdade, né, você está morando sozinha, tal, eu fui em República com 2 amigos capixabas, né, que estudaram comigo também aqui, né, e fui. E uma coincidência, eu conheci a Fernanda, minha esposa, a gente se esbarrava, né, ela era do Darwin, era do Leonardo, a gente acabava ficando bem posicionado nos rankings de simulado, então a gente sabia quem era um outro de nome, conhecia um monte de gente, mas não se conhecia. Eu conhecia a Fernanda indo fazer a prova da FUVEST, que foi numa excursão. Olha! E para São José dos Campos.
E acabou que nessa excursão a gente acabou tendo um primeiro envolvimento e quando eu fui para São Paulo, que era para ir, vamos dizer, solteiro, né, com a República, eu acabei indo e comecei a namorar. Mas eu falo que assim, o namoro me salvou, porque no final das contas, se eu não tivesse namorado, eu não teria conseguido, com certeza, fazer as duas faculdades ao mesmo tempo, né, porque você tem jurídicos, economias, né, tudo isso atrai muito, e pela volumetria de estudo, de provas, acabei que ela dava esse equilíbrio, né, de fazer as coisas. E aí a gente foi, obviamente, namorando, se conhecendo e vendo um pouco de cabeça, de pensamento para o futuro muito alinhado e estamos juntos até hoje, né? Tem 20 anos. E aí lá em São Paulo, quando você estava nesse... Então, eu não sabia que você tinha formado nas duas, que bacana, cara. Acabei formando nas duas. Olha só. E aí quando você formou... Qual foi o seu direcionamento ali? O que estava chamando a atenção? O que foi o que fez tua cabeça? Então, essa é uma parte também interessante, né? Porque a gente sai de Vitória e acaba não tendo também demasiada informação para isso. E eu entrei, meu primeiro emprego foi um processo de trainee que eu passei no Banco Votorantim, tinha passado em outros, mas o do Votorantim me chamou muita atenção, porque como a gente tinha uma empresa familiar, eu achava que trabalhar num banco também, que era de uma família, tinha uma correlação, porque você vai para um ambiente, né, onde talvez você não é só um número, né, você tem ali, né, um tamanho de banco médio que te permita de fato se posicionar. Também a questão talvez de governança, de como é E já era obviamente um banco com governança, que isso traria, né, uma visão de governança muito interessante, foi de fato a minha escola, né, foi mercado financeiro. E quando eu entrei, né, e eu escolhi o Votorantim, tinha passado em outros como falei, mas escolhi o Votorantim porque você rodava o banco inteiro. Né? Então, em um ano ali de processo, depois que a gente entrava, tinha cursos, treinamentos, a gente ficava algum tempo nas áreas. Então, vou te falar que assim, o processo de trainee, que eu uso ele, engraçado, depois ele pode falar disso, né? Eu uso ele, eu aprendi tanto com o processo de trainee, tantos insights, que eu uso muito do processo de trainee, até hoje em frentes da empresa, em frente de como coordenar as coisas, né? Como organizar, talvez, o conhecimento para todo mundo, porque ele é um processo que você roda as áreas. Eu falo que você aprende num processo de trainee num ano igual eu fiz, talvez mais do que uma pessoa que está há 10 anos dentro do banco. Porque isso, eu estou falando do banco, mas serviria para qualquer empresa, né? Se você tiver um programa estruturado que você rode. Porque o contato, quanto que você mergulha dentro da área, permite você ganhar uma curva de aprendizado muito grande. Não, compartilha com a gente, assim, o fato de você estar lá rodando, com certeza, porque quando você está já designado para uma determinada área, você vai ter um aprofundamento maior naquela área. Isso. Quando você chega no trainee para rodar, então você tem essa visão mais ampla de entender onde é que está o fluxo, como é que o marketing, o financeiro e o administrativo, tudo isso onde são as interseções, né, onde se tocam. Quando você cai na área final, né, que você, vamos dizer, junto como um acordo com o banco ali decidiu trabalhar, você conhece todo o resto. E como, né, uma empresa não é o presidente, nem é a faxineira, né, que ajuda a limpar o banheiro, a pessoa que serve o café. Todo mundo faz parte, né? Lá de baixo até em cima que faz a empresa funcionar. Então, quando você conhece todo mundo, né, desde a pessoa que serve café na sala de reuniões, quando você está em reunião interna ou com o cliente, né, ou quando você conversa com as áreas que formalizam os contratos que você, na área de negócio, está gerenciando, isso dá uma tração, você consegue fazer isso chegar mais redondo, a comunicação flui tão melhor, que o ganho de escala e a capacidade, de fato, de você que está dentro da operação se destacar ou realmente entrar dentro da cultura e entrar dentro de como aquela empresa, aquela operação funciona, é fenomenal, né? E assim, tinha uma turma, né? Éramos 16 pessoas e aí uma das coisas que eu ia contar na sua pergunta anterior é que a gente sai de Vitória, né? A gente não tem muita informação, né? Então, do mundo, né, financeiro, era um mundo novo para mim. Sim. Então, eu fui fazendo o processo até escolher, né, escolhi uma área de negócio, que é óbvio, você vai entendendo onde estão as áreas de maior oportunidade, maior visibilidade, uma possibilidade de crescimento. Mas aí logo depois, né, saiu um trainee, a gente, não que já tinha um salário bom, né, o trainee em São Paulo até uma função que paga bem, né, para você começo de carreira, às vezes nunca tem ter trabalhado. E ele saiu ganhando, assim, sei lá, 5 vezes o que o trainee ganhava. Eu falei, pô, mas onde esse cara tá indo, né? E foi que a primeira vez que eu descobri, ele foi fazer a parte de banco de investimento, que não é um investimento da gente aplicar dinheiro, né? O banco de investimento de você mexer com processos de fusões e aquisições, de você mexer com operações de títulos de valores imobiliários, né? Talvez estruturar os papéis que na última linha a gente compra. E aí caiu a ficha, eu falei,
pô, tá vendo, né? Não é uma coisa que a gente tinha informação. Você via como quem já estava ali tinha irmãos que estavam inseridos no mundo de São Paulo, no mundo do mercado financeiro, como aquilo ajudava também as pessoas que estavam ali a talvez dar saltos, né? E a andar mais rápido. Então, essa foi uma coisa que, assim, eu cheguei, né? Você fala assim, pô, cheguei de Vitória, na capital, né? Você formou em boas faculdades, né? Mas ainda, né, falta, né? A gente vivia mais um background lá, você recebe um background diferente das coisas acontecendo numa velocidade e também de oportunidades, assim, de brechas, né? De conhecimento que recentemente eu estava em São Paulo, eu estava conversando com um amigo que é dono de uma startup, e o cenário, por exemplo, de startup que acontece em São Paulo é completamente diferente. Apesar do nosso crescimento hoje no estado ser um grande polo, ele tem uma outra velocidade de tração, uma outra velocidade que as coisas acontecem, porque lá a coisa está acontecendo o tempo inteiro. E, novamente, hoje está muito massificada a informação, né, com WhatsApp, com tecnologia, com internet, né, com as próprias disrupções que o próprio mercado financeiro trouxe, mas, novamente, a gente tem que retroagir aos meus 18 anos, né? Então, era realmente um momento bem diferente, né, do mercado, aos meus 20 e poucos anos, quando entrei no trainee, que é um pouco dessa visão do sonho grande. Mas você vai atrás de um sonho que você idealiza, né? E você vai descobrindo coisas novas só estando lá, né? E eu acho que o sonho grande traduz um pouco isso, né? De você ir, né? Não sabe talvez muito o que vai encontrar, mas você vai agarrando as oportunidades, vai construindo. E eu acho que São Paulo traz essas oportunidades, assim como outras grandes cidades, até Vitória, né? Dependendo do que você quer fazer, ou que a gente tem polos interessantes aqui para algumas frentes, que aí depende do segmento de fato que você quer atuar, né? E aí, quando você estava nesse processo aí de trainee, mercado financeiro, foi sendo conduzido para onde? Então, como a família tinha um negócio de agro... Quis ficar lá na Faria Lima Paulista ou eu fui para Faria Lima, né? Mas eu fui para Faria Lima agro, né? Vamos dizer assim, eu fui alocado, né, na área ali entre 2006 para 2007, mas ao longo da jornada eu já estava me direcionando para isso. Estavam sendo criados, os títulos agro, né, que a legislação é de dezembro de 2004, então ao longo de 2005, 2006 os bancos estavam começando a estruturar, e o Votorantim tinha sido o primeiro, né, um pioneiro nisso. Essa área estava sendo estruturada, né? Hoje a gente conhece todos os papéis porque está na moda, né? Muita gente compra CRA, compra LCA, mas isso estava surgindo nessa época que eu entrei no mercado. E eles são títulos do agro, a legislação 11076 que criou esses títulos, ela estava nascendo ali. Então eu olhei essa área e falei, opa, né? A família mexe com agro, tem todo sentido, então estar no mercado financeiro olhando agro faz todo sentido, de fato. Aí eu consegui uma vaga de entrar nessa área e fui trabalhar com o mercado financeiro, com operações estruturadas, mas focada para empresas do setor do agronegócio, inclusive empresas semelhantes, né, à própria Casa do Adubo, que era a empresa da família. E ficou quanto tempo assim nessa estruturação, nesse desenvolvimento que você estava tendo? Esse período de São Paulo, ele representou mais ou menos quanto tempo na sua jornada? Então, eu morei em São Paulo 7 anos, né? Corrigindo, eu morei em São Paulo 12 anos e 7 anos de mercado financeiro, desses 12. Nesses 7, eu entrei como trainee no mercado, depois acabou que, como era uma área muito nova de banco, né, desses títulos agro, recebi um convite para montar uma área em outro banco. E que também foi um banco familiar. Foi até engraçado também. Eu fui apresentar o business plan para o pessoal, né, que geria o banco da família Steinbrück, que é o Banco Fibra. E eles estavam procurando um gerente sênior. Nessa época eu tinha 24 anos, eu acho, né? Olha. Aí eles queriam alguém para montar a área. Eu fiz um business plan, né? Falei, pô, vou aproveitar a oportunidade, né? O cavalo tá passando selado, vamos ver se dá para sentar. Aí cheguei no banco, mostrei meu business plan lá, os caras olharam e falaram, opa, né? Esse menino entende, pelo menos tá fazendo, né? Eu falei, olha, se vocês quiserem que eu venha, eu até posso tentar indicar nomes mais sêniores para vocês, mas eu não gostaria de sair do outro banco e vir para cá e não poder começar o projeto, porque também, né, vir para não fazer nada não me interessa. Sim. E aí eles falaram, não, pode vir. Aí eu fui, né, em 3 meses eu tracionei, obviamente eu perguei o cavalo falei selado, né, e eles me deram a área. E eu acabei ficando como gestor da área, novo, né, foi minha primeira
função como gestor, de fato, fui montar com a equipe. Mas você chegou assim, sem mais nem menos, vou chegar com esse business plan e ver o que vai acontecer? Ou é uma coisa assim que estava ali dentro? Como é que você está funcionando? Eu tinha um pouco de oportunidade de fazer, tomar um pouco mais de risco também, porque eu sabia que eu estava, vamos dizer, numa transição de passagem, né? Na minha visão, de fato, de ter ido nessa época ainda, era de em algum momento voltar. Então, novamente, eu escolhi um outro banco familiar, um banco menor até que o Votorantim, então que te dá uma visibilidade muito grande, né? Você não é um número, as pessoas te conhecem. Então, eu acabei escolhendo bancos que tinham esse perfil que me daria uma visão até de governança de empresa familiar, mas com realmente grau de governança elevado, né? Todo banco é regulamentado por Banco Central, etc. Então, você tem um grau de governança alto. Então, aquilo, além de me trazer uma bagagem de conhecimento financeiro, de mercado financeiro, de capitais, ele agregava, né, o conhecimento de governança, que em algum momento, né, eu, voltando, usaria, e usei, de fato, muito, né, para fazer o negócio rodar. E aí, novamente, né, fiquei no Fibra alguns anos, montei a área, foi super sucesso. Saí quando o banco resolveu mudar um pouco o perfil de estratégia para fins de crédito, né? Não vou adentrar tanto nesse mérito, mas assim, nesse momento eu conversei com o meu chefe de forma muito transparente, falei, olha, acho que o banco está tomando uma decisão de próximos passos que não sei se cabe, né, ficar aqui. Então, eu vou fazer minha transição, né, mas vou procurar outra coisa. Ele falou, não, Rafael, eu entendo, acho que você está certo, de forma muito transparente, fiz minha transição. E aí recebi uma proposta, fui para um banco, de novo, menor, né, ó, pra você ver, né, mas o mercado, indo agora trabalhar de fato com o mercado de capitais, estruturando, né, operações de fundos de participações, debêntures, abocanhei outras coisas, não só agro, peguei outros setores. E também para montar um negócio de agro, mas que depois, como falei, né, peguei outras frentes, que foi o Banco Fator. E nesse eu tive um grau de aprendizado, de envolvimento realmente 100%, né? Porque era um banco realmente muito pequeno, de poucas pessoas. Então, você participava de tudo. Ele tinha, né, uma área de M&A muito atuante, um private muito atuante, uma corretora. Então, desenvolvia muito papel, no início muito focado para o agro, para levar, né, para esses públicos, né, como investimento. Tava então, com a mão basicamente em todas as coisas que estavam acontecendo, você conseguia passar ali e ver como é que acontecia essa movimentação de mercado. Né? E nessa época, assim, eu já estava até muito bem posicionado, né, financeiramente também bem desenvolvido, minha esposa também estava bem colocada e a empresa estava rodando aqui. Eu falei, talvez, né, vou ficar para sempre, vou fazer vida aqui em São Paulo. Tanto que eu casei em janeiro de 12, né? Como ela também é capixaba, a gente casou aqui, né? Obviamente veio muita gente de fora, mas... Família toda aqui. As duas famílias daqui, casamos aqui. E a decisão, o fato que me trouxe ao meu retorno ao estado, né, aconteceu justamente em setembro de 11, que foi muito pertinho do meu casamento. Eu já estava com tudo organizado, não só de festa, mas de vida lá, a carreira, né, dos dois, que foi o falecimento de um tio no acidente de carro, voltando de uma loja, né, de Linhares, o José Carlos, que era casado com a irmã do meu pai, né? Então, para uma empresa de 85 anos, só trazendo um pouco no tempo, né? Eu sou quarta geração, mas a terceira geração que trouxe essa guinada mais pro agro, né? Quando você pega o CNPJ e vai retroagindo ele a 85 anos, isso era um negócio de secos e molhados, né? Trabalhava com várias frentes. A segunda geração, que é o meu avô, que até faleceu esse ano em setembro, com 101 anos, né? Família de italianos, né? Longevos, né? Tinha 13 irmãos, vários passaram dos 100 anos, então era bem longevo. E ele também já estava entre os secos e molhados e junto com os filhos ali fazendo a transição para o agro. E quando o Zé faleceu, né, o meu pai me ligou e falou, Rafael, infelizmente aconteceu, né, foi um acidente, né, faleceu, a gente não estava esperando, eu preciso que você volte. Eu falei, pai, mas eu tô com um casamento marcado em janeiro, né? Eu tô com tudo certo, vou ficar aqui, tô bem. Quantos anos, Rafael? O Zé tinha... Não, você? Eu tinha, nessa época, 28. E eu falei, pai, tô com tudo alinhado aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar, né? Vou voltar a fazer a transição, ajudar você a identificar alguém, mas eu não sei se vou voltar, né, pro negócio. Tem que entender um pouco o que vocês pretendem. Aí ele virou e falou assim, não, você tem uma dívida moral comigo, você tem que voltar. Aí eu falei, vixe, né? Sentei com a Fernanda, falei, Fernanda, papai falou que eu tenho que voltar, né? E eu até fui conversar com o meu chefe na época do Fator, ele falou, Rafael, você é doido, era um negócio pequeno, nem teve faturamento ainda, família, né, envolvido. Aí eu falei, mas tem o patrimônio, né, da família tá ali, tá todo mundo trabalha, depende daquilo, né? E
a empresa já estava fazendo um investimento para crescer e o Zé era quem tocava a parte mais administrativa financeira. E não tinha, né? Quem tinha ficado meu pai, meu primo, né? A minha prima, né? Eles estavam muito à frente do comercial e do administrativo mais interno, né? Do operacional. Aí eu falei, pô, vou ter que voltar. Aí eu brinco que eu deixei minha mulher em São Paulo para ser meu head, né? Head é a palavra que a gente usa para você fazer um seguro, né? Ó, fica aí, ó, se der errado, eu tenho como voltar. Eu volto. Né? Mas se der certo, eu te chamo e a gente vê o que faz, né? Então, e de fato eu voltei, né? Eu demorei para fazer a transição, porque eu tinha uma área dentro do Fator, né? Tava com operações grandes lá, demorei... O Zé faleceu em setembro, eu acabei voltando em agosto de setembro de 11, eu voltei em agosto de 12. Eu brinco que eu voltei sem função, sem salário, sem nada, né? Só promessas. Só para poder sentar lá e entender. A única coisa que eu pedi para a família, eu falei, olha, família, eu não consigo administrar um negócio sem governança. Então, eu preciso, de fato, que a gente ponha a mão para fazer governança. E legal, porque já tinha passado por outros 3 bancos, exato, né? 2 ali que eram... Por isso que eu falei da escola. Exatamente, da escola de empresa familiar, trazendo todo um arcabouço. O background que estava faltando antes ali de termos de mercado veio colado nessa oportunidade. E aí, né, nesse retorno, eu falei, ó, só preciso de... Eu não quero chegar aqui, não quero ter a caneta, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Nem para comigo, nem para com vocês, mas também... Eu não quero, né, ter que pedir bênção para tudo. Acho que a gente não precisa ter unanimidade, mas a gente precisa ter consenso no que a gente vai fazer. Vamos trabalhar para que a gente crie a governança da empresa. E aí, né, não sei se meio sem opção, né, o papai também ali, porque o papai tinha uma gestão mais de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, italiano, né, e aí ele aceitou, né, eu voltei. E a gente começou a trabalhar, de fato, a governança. E aí você tem vários, né, de episódios engraçados de família, igual a gente numa reunião, né? Vamos fazer separação dos negócios da família da empresa, né? Então, você chegava, tava todos os imóveis lá dentro, carro lá dentro, o caixa de todo mundo era lá dentro, né? E você fazia o acerto final. Então, todo mundo que é empresa familiar aí vai se identificar, né? Com certeza. Aquela coisa, puxou o dinheiro daqui para botar na conta ali direto, não sei o quê, pagou com cartão do não sei das quê. Eu brinco que só muda o CPF e o endereço, né? E no caso da PJ, o CNPJ, mas é tudo igual, né? E aí a gente, numa conversa, vamos decidir que, não, vamos tirar os carros da empresa. Não faz sentido a empresa ficar pagando o carro das pessoas, até porque, tá chegando a 4ª geração, né? Não faz sentido. Vamos tirar carro, telefone, e na reunião meu pai falou, não... Eu tenho direito adquirido disso, né? Aí você tem várias formas de gerenciar, né? Você vai para o conflito, né? Que talvez acabe, né, derramando o caldo, né? Não preserve o almoço de domingo e gere dificuldade depois, né, de você conseguir caminhar. Então, eu acho que nessa hora, politicamente, né? Você gerenciar isso de forma elegante, né? Eu falo, tem sempre 1000 formas de você dizer a mesma coisa, senão fazer a mesma coisa. Senão o macarrão de domingo fica azedo. E eu sempre usei essa expressão, falava com eles, o que eu vai fazer aqui tem que separar a família de empresa, né? E vocês têm que entender que quando eu estiver trazendo coisas de família. Quando eu estiver discutindo empresa, é empresa. Eu vou pensar, vou tirar uma camisa e botar outra, né? E vou me botar no lugar de vocês, vou botar a camisa de vocês e vestir também para olhar na sua ótica, né? Tentar entender o que você está achando, né? Mas eu acho que a gente tem que caminhar com a governança. E ele falou, não, tem direito adquirido. Eu falei, pai, tudo bem. Eu voltei nos meus primos, né? Na Brunello, no Estevo, que estavam na gestão junto mais comigo ali. E falei, olha, vamos fazer o seguinte... Vamos propor para eles que esse direito adquirido, né, vamos dizer assim, ele termina na 3ª geração. Na 4ª geração, que é a nossa, não vai existir mais. Dito feito, voltamos falando, beleza, vocês continuam com o direito de comprar carro, a gente abre mão dela, vamos botar nas regras que não tem mais. Aí ele olhou assim, né, meio assustado, passou 2 semanas, ele voltou e falou, olha, veja bem, já que vocês não querem, né? Vamos tirar o carro, né? E o telefone de dentro da empresa. Mas e outras coisas. Né? Aí eu falei, então assim, você vê que é uma construção, até porque a gente tem que entender que, ele criou aquilo, né? Praticamente, né? No formato, ele estava ali, né? E chega a gente de fora, você quer começar a mexer no formato de governança que não era como aquilo foi construído. Então, a gente tem que, de fato, vestir a camisa do outro, colocar-se no lugar do outro, entender qual talvez é o sentimento que a pessoa está e como você faz aquilo acontecer sem gerar uma ruptura, sem gerar um estresse, né? Familiar ou até empresarial, né? Eu acho que, claro, com certeza esse modelo, mas você viveu dentro da casa do Adu, e eu acho que, como você falou, é comum para todo mundo que tem empresa familiar, todo mundo que tem ali aquela conjugação família e negócios.
Mas é muito importante, né, esse viés de conseguir separar o que é as emoções e os afetos que estão ali relacionados ao ambiente familiar do que é decisões, do Exato. que é processos, procedimentos relacionados aos negócios. Essa construção, vocês conseguiram moldar, apesar do carro, que, então a gente vai tirar, né? Tá bom, então eu vou querer tirar também. Isso foi uma coisa que vocês foram construindo, de que maneira, o que foi mais difícil, mais desafiador nesse processo de mudar a governança de um negócio que já tinha muitos anos de existência, né? Essa pergunta foi muito legal, que vou trazer 3 pontos para ela, tá? Acho que o primeiro é o seguinte, numa empresa familiar, você tem que ter um interlocutor, né? Porque se você não tiver um interlocutor, todo mundo querendo falar ou conduzir, fica muito complexo. E o interlocutor, ele tem que ser naturalmente escolhido, né? Não pode ser na força. Eu acabei conseguindo ser o interlocutor natural porque, por incrível que pareça, eu batia muito de frente com as ideias do meu pai. Então, quando o meu pai tinha uma visão e eu batia de frente, aquilo trazia até credibilidade, porque eles falavam, opa, se o Rafael está indo contra o que o pai está prevendo, né, e talvez a gente do outro lado concorde, o Rafael está sendo isento na tomada de decisão. Então, isso me ajudou muito, eu acho que foi uma prerrogativa também do sucesso dessa condução familiar. Uhum. Né? A outra é que você precisa, em algumas frentes, trazer talvez um apoio externo, né? Eu brinco que trazer a consultoria, né, se você estiver pronto para ela é um belo investimento. Se não tiver, você vai queimar dinheiro, né? E eu acho que também teve a sabedoria ali de escolher a consultoria e até a pessoa certa, porque a consultoria, na verdade, é um trabalho infungível do consultor que está ali, né? Uma pessoa. Uhum. A gente escolheu, de fato, uma pessoa que é muito até conhecida, uma pessoa que faz isso, já fez isso há muitos anos, que é a professora Elismar, não sei se você já ouviu. Né? Uhum. E eu esperei 1 ano para poder levá-la para dentro, e até a escolha dela é emblemática porque ela já tinha feito alguns trabalhos para algumas outras famílias do Espírito Santo, que na geração do meu pai são amigos em comum das outras empresas. Então, quando você trazia a credibilidade de ter uma pessoa mais velha, né, que já fez o trabalho em empresas de amigos e que deu certo, aquilo já valida a pessoa. Né? Sim. E aí eu brinco que... Diminui-se as resistências. Então eu brinco que a gente paga o consultor para falar para a família aquilo que todo mundo sabe, mas você não pode falar, né? Tem que ser um terceiro. Uhum. Então a professora fazia isso muito bem. Não sou eu que estou falando, é o consultor. E ela traz com os exemplos, né, de famílias, né, do estado conhecidas. Próximas. Do know-how dela, do todo. Então isso ganhava uma atração, né, muito boa. Eu acho que, assim, e por fim, né, a condução disso também foi feita, né? Claro que a comunicação ela não sai perfeita, é muita gente, né? Às vezes você tem que coordenar, são muitas coisas, você tem que... Eu brinco que quando eu cheguei, eu gerenciava 80% do meu tempo para gerenciar a família e 20% a empresa. Aí depois, com o tempo, eu fui tendenciando, né, a mais empresa e menos família. Mas é que, de fato, né, essa gestão de família, ela é muito complexa, né, no início, para você tracionar as mudanças. E eu acho que uma outra coisa, além da boa comunicação, é que, né, seja unânime, né, isenta a condução de quem está conduzindo e do próprio consultor. A gente mesmo, antes da professora chegar, tinha uma outra consultoria que trabalhou lá dentro e eu falei, poxa, eu estava aqui dentro, vamos revivê-la, né, e dar continuidade no trabalho. E aí o irmão do meu pai falou, não, eu acho que essa consultoria e o consultor, ele não teve uma isenção suficiente para a condução dos trabalhos. Eu falei, opa, então não insista. Se tem dúvidas sobre a isenção da condução, dá 2 passos para trás e busca um novo, porque senão você vai dar um burro em ponta de faca e não vai andar. Então, acho que também foi assertivo, né, a gente ter feito essa mudança e sempre conduzido as coisas de uma forma onde todo mundo concordava que aquilo que estava acontecendo fazia sentido para todo mundo. E você retornou, você estava com 30 anos? 28 para 29. 28 para 29. Então, a 4ª geração chegando, começando a colocar a mão ali direto num negócio que já tinha muitos anos, já estava com 60 e tantos, 70 anos de negócio. Eu fiquei 10 anos praticamente, né? Tá com 85, tinha 75 anos então, já. Pois é um muito antigo. Então, como é que, assim, para você, como é que foi você chegar numa empresa que estava ali com 75 anos, com um contexto familiar muito amarrado e, de certa forma, você ia ter que bancar uma determinada posição, uma determinada voz para que houvesse algumas mudanças e organizações? Como é que era para o Rafael estar ali diante desse cenário?
Então, eu acho que sim, você tem que se despir de vaidades e entender um pouco do momento também, né? Eu estava em São Paulo, né, bem encaminhado e estava voltando para o negócio, como eu falei, voltei sem função, sem salário, sem nada, né, e sem negociar nada. Mas eu olhava, óbvio, entendia que o mercado estava passaria por uma transformação. Também já era uma empresa que tinha, né, história, nome, faturamento. Eu falei, poxa, talvez fazer desse limão uma limonada é mais fácil do que também começar do zero, tentar fazer carreira solo, né? Então, óbvio que eu olhei também como uma oportunidade, né? Não dá para dizer que não. Mas eu voltei assim, você dá 2 passos para trás, né? De olhar, né? E falar bem assim, olha, pessoal, vamos começar a construir a governança, vamos começar a construir ela de uma forma que a gente consiga que todo mundo, né? Inclusive as gerações anteriores, caminhem com a governança. Né? Ela tem que ser feita, alguém tem que empurrar, não depois que começar não dá para parar, né? Porque senão também é uma governança para, no dito popular, né? Para inglês ver, né? Não é óbvio, uma governança real. E assim, essa informação até, né? Quando eu estava lá em São Paulo, eu tinha, né, a gente via que o mercado ia talvez começar a transformar para operações de M&A, né? Que são fusões e aquisições no segmento. Sim. E eu voltei, eu falei, não, eu quero... Né, vou vender essa empresa, né, no futuro, né, eu vou fazer ela crescer para poder monetizar. E como todo jovem, eu falei, vou vender ela na bolsa, né, mas depois você me pergunta esse episódio da mudança do porquê não na bolsa. Perfeito. Tá? E aí o que a gente foi construindo com a família foi justamente de tentar dar um passo de cada vez. Então, a família não estava pronta, né, para, por exemplo, a chegada e a gente definir que teremos um presidente. Né? Então, seja quem fosse, né, o Estevão, meu pai, né, o irmão dele, o João, a Brunella ou eu, né? Então, a gente definiu que todas as decisões, como se fosse um presidente, ela seria tomada em nível colegiado num comitê de diretores, que eram, né, os familiares ali, né, membros da terceira e da quarta geração. E a gente foi assim, construindo a governança, e, né, não só consultoria, auditando balanço, traçando o business plan. Já em 2013, bateram na nossa porta, o mercado estava, de fato, movimentado para tentar buscar a operação de M&A, né, que era fazer uma capitalização por um fundo de private equity, um fundo que investe em empresas. A gente segurou um pouco, mas falaram, opa, tá vendo? Ó, tem espaço. Tá chegando, né? Dá sendo movimentando. Seja para o private equity, seja para estratégia, seja para a bolsa, né? Tem um caminho, vamos fazer, e você vai começando a trazer essa cultura dessa informação para dentro da operação, que foi uma escola, como eu falei, né? Eu quero vivenciar. E aí a gente conseguiu montar em 2017 o conselho independente, a gente trouxe não só membros da família, mas trouxemos membros independentes, 2, né, para fazer esse trabalho com a gente, um de mercado financeiro, André Mesquita, que tinha entendimento muito de café, né, passou por trade, ajudou a gente, ficou até o final agora na transação com a Nutri, e o André Dias, que não se confunde com o André Dias, que é presidente da Nutri, que é a empresa para a qual a gente vendeu a Casa do Adubo, mas ele é homônimo do André Dias, que tem uma consultoria, né, ele até fez uma transação também agora, chamava Spark, e que era para dados do setor. Então, eles apoiaram a gente, né? Foi muito boa a chegada deles, né? Porque você traz decisão não só dos membros de família, mas traz olhares de fora. E aí, com a formação do conselho, eu assumi, de fato, a cadeira da presidência, né? Eu tinha a cadeira de... Você fala inglês ou português, né? Do diretor financeiro, né? Que é o CFO, e do diretor de TI, que é o CIO, né? E aí, assumi essa terceira cadeira. Aí você fala, para tocar isso tudo, né? Empresa familiar, pequena, você faz muita coisa, a gente estava organizando a governança e a gente começou, né, a desenhar, obviamente, nesse momento já estava mais acelerado, uma potencial capitalização da operação para a gente pegar o business plan que a gente já estava crescendo sempre, né? E crescendo acima de 2 dígitos desde sempre, mas que a gente queria, né, jogar um pouco de gasolina para fazer esse plano crescer e fazer isso com segurança. E aí, um ano e em final de julho de 2018, a gente conseguiu trazer nosso primeiro sócio, né, que foi um sócio capitalista, que comprou uma participação minoritária relevante na operação, que foi o Axon, né, e que, de fato, botou, né, gasolina, né, que o dinheiro faz gasolina para você poder tracionar com segurança. Sim, porque fôlego, né? Você ganha fôlego, você ganha... O Brasil, ou seja, isso é para todo mundo, né? O Brasil não é para amadores, né? E as oscilações também política, né? E sem entrar no mérito de política, elas mexem muito, né? Com o mercado. Com o mercado, e aí com a liquidez do mercado, com o apetite do mercado por investir mais ou não. A taxa de juros sobe e desce, uma gangorra, né? A inflação, a gente já tem mais controlada, claro, desde o Plano Real, né? Mas os juros, ele oscila, né? E as expectativas aí de investimento
ficando mais caro ou mais barato, eles facilitam. Quando você traz o dinheiro de fora, e ele é equity, né? Ele é capital social ali para sua operação, você para de olhar para o lado de se você precisa captar dinheiro e você usa aquele dinheiro que já está lá dentro para você realmente tracionar e vai gerenciando sem muita preocupação, né? Vamos dizer assim, né? Com o dinheiro que você precisaria para o investimento. Então, o que a gente fez com o Axon foi trazer essa segurança para fazer esse ciclo de expansão, de fato, que foi muito grande. Né? Você pegar da entrada do Axon até esse ano, praticamente quintuplicou a operação, né, em 4 anos. Né, Incrível. Então, ele ajuda muito nisso e ele traz o carimbo final da governança. Não que a gente não já tivesse a governança, né? A gente já estava, como dizer, de balanço auditado, já tinha um conselho formado com independente, mas quando traz um sócio, né, capitalista, o próprio mercado, os fornecedores, os bancos, eles olham para você e falam, opa, agora pode botar na parede a placa de governança plena, né? Porque você, alguém de fato... deu crédito ali, confiou que fez diligência sobre o negócio, sim, né? Fez uma avaliação e de fato está lá dentro também do conselho, participando, opinando, né? E ajudando. Então, isso foi, vamos dizer assim, essencial até para a gente poder sair desse salto de julho de 18 para outubro agora, né, de 22, quando foi a transação com a Nutri. Mas aí eu queria fazer só um recorte, porque talvez alguma das pessoas que estejam nos assistindo não saiba o que é a Casa do Adubo. Aí eu vou pedir para você fazer um recorte aqui. Tá. A gente vai pular logo em seguida para o que é a Casa do Adubo hoje. Tá. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho, porque a gente está falando de um cenário muito interessante. De uma empresa tradicional, de uma empresa que hoje tem 85 anos. A gente tem aí um cenário de que há 10 anos atrás, quando você assumiu, tinha uma necessidade de fazer uma estruturação de governança, né, uma empresa familiar, mas o que é essa empresa de 85 anos e que hoje a gente tem, vamos falar sobre ela, sobre o cenário de hoje, mas o que é essa empresa de 85 anos que chega em 2022 com uma confiança dentro do mercado que, dando um spoiler, né, foi feita a aquisição da Casa do Adubo esse ano pela Nutri, que é uma multinacional canadense, né? Isso. E dessa forma, que empresa é essa que a gente está falando, Rafael? Então, a Casa do Adubo até dentro de Vitória, né, ou dentro do Espírito Santo, ela é muito pouco conhecida dentro dos grandes centros urbanos, né? Quando você vai mais para o interior, obviamente, ela é muito conhecida, ou para quem está nos centros urbanos, mas tem alguma atividade rural complementar, ela também é muito conhecida, mas muitas vezes ela não traz a dimensão do negócio, porque, né, quem passa na frente, às vezes vê a lojinha que a gente tem aqui no centro da cidade, né? A gente está gravando aqui no centro da cidade, na capital, e que é o nosso CNPJ 1. A matriz continua ali, inclusive por... Aquela ali perto do Parque Moscoso? A matriz, por incrível que pareça. A gente deixou pela história, né? Mas a central administrativa ele é no CNPJ 2, né? Que é em Cariacica. Porque hoje são quantas lojas? Então, a gente hoje tem 2, né? Estava abrindo. Espalhadas em 11 estados, quando você olha, e com 60 equipes, né? Porque a gente também tem um negócio que é B2C, que é a Casa do Adubo, que atende o produtor rural. Sim. Né? E tem um B2B que faz o atendimento à pequena revenda, ou a revenda, né? Porque tem grandes também, como redistribuição, né? A gente pega da indústria, abastece essa empresa, né? E ela depois vai vender para o consumidor final também. A gente tem 2 nichos. Só curioso, porque depois de 11 estados, a loja número 1 continua aberta, que é uma lojinha aqui no centro da cidade. Que então bacana. É até engraçado, porque você procura, né? Cai a matriz, o cara olha, né? De fora, inclusive, ele vai fazer a pesquisa e fala, nossa, né? Mas a Casa do Adubo é isso, né? Aqui, né? Porque realmente é muito pequenininho. Quem conhece ali, né? Sabe o que é. Eu tô falando de uma tripinha, né? Um corredorzinho fininho. E é só a loja. Mas, assim, é um negócio que, de fato, atende aí. A gente procura se posicionar como a principal empresa, né? Para atender em todas as necessidades, principalmente do pequeno, do médio, produtor e revenda. A gente atende médio grande também e atende grande, né? Mas a gente, até pelo perfil fundiário do Espírito Santo, né? E até de alguns estados que foram a origem do nosso negócio, a gente acabou começando atendendo mais pequeno produtor. É que o café, né, o tomate, as áreas, né, a estrutura fundiária do Espírito Santo, ela é de propriedades menores. Diferente quando você vai para Mato Grosso, que a gente está lá também, está mais de 30 anos e atende, né, clientes muito grandes, de área muito grande. Então, a origem, né, que acaba vinculando um pouco a isso. A gente acaba fazendo a comparação. Talvez a gente, vamos pegar assim, a Magalu, que depois eu linko lá com a visão do um pouco de bolsa, né, e afins, né?
A gente faz o que a Magalu faz dentro da cidade, a gente faz para o interior, né? É claro que resguardada, a proporção é resguardada também, que o negócio da cidade ele é muito mais digital, né? O digital no agro ainda está começando, você não tem ainda, até por questões legais, né? Isso daria mais um papo de horas, né, para explicar um pouco do mercado. Mas é isso, a gente dá acesso, a gente leva insumo, né, da onde a gente tenha a base logística, né, ou a loja, até o consumidor, lá onde ele está comprando, que é a propriedade rural dele. A gente tem vendedores externos que visitam, abre porteira, né, igual o vendedor, né, de porta em porta, às vezes na cidade, para algumas coisas. Ele abre a porteira, vai lá, visita o cliente, faz uma visita técnica, né, entende a demanda, as dores, e aí faz, vamos dizer, uma recomendação. Eles são agrônomos, técnicos agrícolas, podem fazer ou veterinários ou tecnistas, e faz uma prescrição, como se fosse um médico da lavoura e do animal. O que é o médico do programa de saúde da família, que vai lá visitar a família, só que a gente vai lá visitar, e pra pecuária. Exatamente. E aí a logística entrega isso dentro da propriedade. Então, e é uma operação extensa, né? Porque daí você está capilarizando, assim, para poder chegar lá. Você tem o seu centro de distribuição, a sua loja, os raios de atuação, a parte do varejo, mas também você consegue capilarizar a ação. Sim, e essa é a grande dificuldade, até uma barreira de entrada e talvez um modelo diferente que a gente procurou fazer em relação a como o resto do mercado, né, fez. Até porque, como eu falei, a origem da empresa foi atendendo produtores no Espírito Santo, são propriedades menores, né, e com culturas que têm atividades de propriedades menores. Quando a gente foi expandindo, a gente manteve, mesmo indo para outras culturas, isso. Então, a gente a Casulo tem no portfólio 90 culturas, né? Quando você pega na maioria do mercado, trabalha com 3, 4, 5, né? Sendo que 98, 97% é soja de milho, né? E na Casulo Adubo isso é mais homogêneo. Você tem, né, o acesso a uma volumetria de clientes absurda, né? A quantidade de clientes que se atende frente ao segundo colocado, né? Mas 4, 5 vezes, né? E sendo que, às vezes, olhando tamanho de propriedades, isso, né, tem um peso muito maior. Então, assim, é um negócio, de fato, que foi montado para andar, né, diferente do que o mercado caminhava, mas já visando também que, por andar a tangente do mercado, ele seria complementar ao mercado. Então, uma venda, né, uma aquisição igual aconteceu, ela permitiria, né, você plugar embaixo de uma outra operação, como a Nutri, né, que na minha visão elas são atividades complementares, né? Você está trabalhando às vezes com nichos de clientes maiores, aqui com nichos de clientes menores, traz novas culturas, traz modelos diferentes de negócio, e isso roda muito bem. Era tanto com a Nutri como com qualquer outro player que também botou proposta. A gente teve um processo competitivo, tivemos outras propostas, mas qualquer um deles que plugasse, eu acho que teria nessa complementariedade para o sucesso futuro do negócio. E pesou na hora que você chegou lá, então, para que você, né, teve esse papel? Então, agora eu estou aqui na presidência. Pesou 70 e tantos anos 80 anos de empresa e falar assim, nossa, agora eu estou aqui nessa cadeira principal que as decisões passam todas por aqui. Como é que foi, cara? Eu vou te falar que assim, eu já estava numa indústria de mercado financeiro que eu era funcionário, né? E apesar de até no final ter cargos, né, mais altos, eram empresas e bancos familiares no qual a família, o dono, ele tinha muito poder de definição. Então, uma coisa que me frustrava um pouco, né, jovem, né, com visão de querer fazer as coisas acontecerem, talvez criar algumas frentes, me frustrava algumas coisas que eu queria fazer e o negócio não era, né, eu não tinha poder de decisão sobre isso, eu não conseguia fazer. Eu acho que as pessoas até falam, você sentiu? Eu falei, não, foi ótimo, porque eu vim para um negócio que eu, querendo ou não, eu tinha poder de decisão junto com a família ali. Então, aquilo que você queria fazer acontecer, que você queria tirar do papel, que você idealizava, né, no módulo, ligar o módulo empreendedor, né, no módulo de fato de gestão, ela foi possível. Então, eu vou te falar que a gente tem, né, no trabalho, né, quando a gente vai trabalhar em algum lugar, o salário não é só o dinheiro, né? Tem o emocional, tem o ambiente, tem as oportunidades. Eu acho que, no meu caso, né, um pouco daquilo, né, posso que financeiramente carreira, você dá 2 passos, apesar de estar no negócio da família, e que tinha, né, um horizonte que, obviamente, desse certo e deu, e aí eu já faço falar, né, olhando para o retrovisor, e que valeu a pena, mas ela tinha um horizonte que motivava muito, que era de você poder fazer as coisas se transformarem e acontecer. Então,
foi muito bom, né? Foi muito legal nesse sentido. Nesse horizonte que você estava observando, que tipo de noções assim que estavam te direcionando o olhar, né? Quando você olhava para frente, você falava, então daqui a tanto tempo, você já praticamente chegou falando, vamos vender a empresa. Mas é uma brincadeira aqui, mas para poder assim, o que você tinha como referências, como horizonte de potencial para a Casa do Adubo se desenvolver, ou para onde você estava olhando que a Casa do Adubo poderia chegar? Então, assim, como eu falei, né, eu olhava para o negócio de insumos, de distribuição meio, ele é um negócio de margem baixa, né, geralmente pressionado pelo elo da indústria, pressionado pelo elo do consumidor. Sim. E quando você tem, às vezes, problemas ao longo do tempo, né, porque no mercado não vai bem sempre, a indústria acaba tentando acessar direto, te aperta mais na margem para não piorar a dela e o consumidor também. Então, você vai espremendo, né? Nos momentos bons, você consegue extrair um pouco, mas sempre limitado. Né? A margem nem vou falar, né? Mas é diferente da indústria, que é muito maior. Então, é um negócio difícil de você conduzir, escalonar e perenizar sozinho, né? Você construir isso numa vertical, né? Que eu acho que é você ter a indústria também, às vezes até ter acesso à matéria-prima e no final você ter o elo de consumo, de distribuição, que é a gente, que é um pouco do que virou a operação com a Nutri. Eu acho que isso tem muito valor, porque você está no elo da cadeia inteira na verticalização, então você consegue gerenciar a estrutura de margem, gerenciar o acesso e o negócio e quando o mercado vai bem ou ruim em algum momento, em alguma das esferas, geralmente ele vai sempre bem, porque a gente está falando do agro, né? Então, ele sempre está indo bem, mas um compensa o outro, e quando vai tudo bem, aí você realmente dá muito resultado. Você tem uma folga ali, né? Para poder... independente da variação do mercado, você tem uma folga aqui, porque você está participando da cadeia inteira. Mas é um negócio que, assim, eu não gostava. Eu brinco que eu sofria bullying no colégio, né? Quando eu morava aqui, o pessoal falava, Casa do Adubo, sua família ganha dinheiro vendendo esterco de boi, né? O que eu menos vendia era adubo, por incrível que pareça. A gente até no final, né, da transação ali com a Nutri já tinha, né, um bom percentual de fertilizante, né, para venda. Mas o nome não era muito convidativo, até pro pessoal da cidade, né? Você fala assim, vou fazer o que na Casa do Adubo? Você vende adubo, né? Mas se você for numa loja que ela não comunica muito bem com a cidade, a maioria dessas lojas de cidade, elas têm um portfólio de produtos que tem coisas para você consumir, tem coisas para jardim, né? Tem alguns implementos de uso também doméstico, para sítio, tem ração de cachorro, né? Em algumas lojas, tem um portfólio ali que ele é complementar ao nicho de campo. Tem parte de piscina, né? De cloro. Então, tem algumas frentes ali que as pessoas da cidade não enxergam, né? Mas, assim, era um negócio de margem baixa, de um nome que eu não gostava, né? Um mercado difícil, dependente de capital de giro. Aí, quando eu cheguei, eu falei, né? O que a gente faz disso aqui, né? Como que gerencia? Então, fui entender exatamente os pilares, né? Esse negócio tem 4 pilares, na minha visão. Pessoas, né, que fazem tudo acontecer e que também fazem acontecer atendendo a legislação que é muito rígida, porque você vende produtos de venda regulamentada. Então, defensivos, ele tá para a tarja preta do medicamento humano, né? Você tem que ter uma gestão não só da venda da prescrição, mas da logística, da logística reversa da embalagem. Tem muita coisa envolvida que dificulta, é uma barreira de entrada para as pessoas que fazem isso acontecer. Capital, como eu falei, é um banco sem bacência, depende de dinheiro para financiar o capital de giro do ciclo de uma cultura. Então, se eu estou vendendo para um cliente de café, ele quer pagar quando ele colher o café e vender, né? Aí o ciclo dele, às vezes, dependendo do momento que roda a safra, você vai ter um ciclo de 1 ano. Se você vai para tomate, você pode rodar 3 vezes no ano, mas se você vai para pecuária, talvez ele gira ali com prazo médio de 60 dias. Então, você tem que orquestrar esse volume de dinheiro, não é uma venda igual no cartão de crédito, que você vai lá, passa tudo no cartão de crédito, pagou, mercado, pronto, tá tudo lindo, capital de giro. Recebe dali a 30 dias, pronto. É um banco, eu brinco que é um banco sem bacen, porque de fato a gente acaba entregando insumo, mas por trás eu estou vendendo crédito. A gente tem que orquestrar uma estrutura de capital de giro para poder bancar, né, o ciclo de produção. O terceiro pilar é logístico, né? Porque a gente está acostumado com a logística dentro da cidade, né? Que as grandes marketplaces aí brigam para te entregar em 1 hora, né? O last mile, né? Que é a última milha. Eu brinco que o last mile do agro tem 35 quilômetros de estrada de chão esburacada. Alguns lugares você passa no pedágio de índio, é verdade, né? O índio te cobra pedágio. Você tem que entrar com o caminhão na balsa, atravessar a balsa, de balsa o caminhão para chegar na propriedade. Às vezes 200 quilômetros de estrada de chão. Então, como você faz isso em termos pulverizados e da escala? Você tem que ter justamente escala. Você tem que ter o caminhão rodando com rotas recorrentes, vendedores na ponta originando para aquilo chegar lá. E você fala, mas como que você orquestra? Pessoas, capital, né? Distribuição. E logística.
o último pilar, tecnologia. Então, quando eu cheguei, já está na moda, né? Toda empresa é uma empresa de tecnologia, você não sabe que é, né, ainda, né? Aham. E isso também foi o banco que me ensinou. Como eu montei a área do zero, para você trazer produtos novos bancários, né? E eram produtos novos que eu estava estruturando, como eu contei um pouco antes, eu precisava interagir com a parte de TI para criar projeto, para criar sistema para o produto poder estar lá dentro, né? Ser contabilizado, ser vendido, né? Estar disponível na prateleira, né? Para o público. Então, foi ali que eu tive aquela sacada de falar, realmente, na verdade, tudo é orquestrado por um contrato, né, por direito, né, e por tecnologia no final, né? As pessoas, obviamente, estão no meio, a logística está no meio, o capital, o dinheiro roda nesse meio, mas está tudo, né, nessas duas pontas. Então, eu peguei, de fato, a tecnologia lá atrás, né, vamos dizer, puxei ela para mim, justamente porque ela me gerava não só informação para eu poder ter insights de como evoluir a operação, para onde direcionar e conseguir mensurar o que estava sendo feito, estávamos no caminho correto, e ao mesmo tempo para poder escalar o negócio sem você ter que escalar o custo, porque quando você traz tecnologia, você vai diminuindo o custo e vai melhor gerando operação e fluxo operacional e processo. Uhum. Então, assim, o negócio em si, né, como você perguntou, ele foi construído olhando esses 4 pilares, né, e tendo a tecnologia no final ali como uma grande orquestra, de fato, das outros 3 pilares, pessoas, logística e capital. E como é que você foi adequando esse contexto de trazer tecnologia, então, para uma empresa que eu gosto de ressaltar, porque eu acho que isso que é um grande diferencial de um histórico muito grande, 85 anos, e como é que a gente traz tecnologia, porque isso modifica a cultura interna da empresa, isso modifica o olhar que a empresa vai dar para o mercado, onde é que ela vai dar mais direção, onde é que ela vai tracionar, onde é que ela vai depositar a energia dela para a expansão do negócio. Perfeito. E até para poder fazer uma repercussão de mercado que possa atrair olhares que depois, né, tragam novas oportunidades, tragam aí. Como é que foi essa implementação de trazer uma cultura de inovação, de tecnologia para dentro do... Até porque, apesar de ter essa característica de um negócio que está ali atendendo o agro, né, que está atendendo o pequeno consumidor, o pequeno, médio produtor. Então, eu estou falando de algo que vai facilitar, mas tem 35 quilômetros de chão batido para percorrer. O que a tecnologia resolveu? Como é que ela foi conectada dentro desse contexto da empresa? Isso, essa pergunta é legal para poder até trazer um pouco, né, do como, né? Hoje, cada ano que passa, a tecnologia é algo que escalona, né, e evolui muito rápido. Então, novamente, falar hoje em 2022... apesar de ser pouco tempo, entre aspas, 10 anos, né? Em termos de tecnologia, é muito tempo, né? Essa é a verdade. A gente nasceu na era da internet de escada, né? E várias outras coisas, disquete, né? Que hoje, né, ninguém lembra mais, né? Então, nem pendrive a gente usa aqui, mais. Né? Mas, nem pendrive já era. Em 2012, assim, você ainda tinha muita coisa diferente do que é hoje, tá? Então, até... parte da governança era, né, como criar governança de tecnologia. A empresa já tinha um viés tecnológico. Por sorte, o meu tio que faleceu, né, o Zé, ele era uma pessoa, vamos dizer, mais velho lá dos sócios da terceira geração, mas era um cara que gostava muito de tecnologia também. Uhum. E isso é até engraçado. Quando eu cheguei, a gente ia tombar um projeto que ele estava conduzindo, eu participava nos bastidores, a gente ia tombar o Palm da HP. Você lembra disso? Muita gente não sabe, joga no Google. Joga no Google aí que você acha. O Palm da HP. Palm top, ó. Se você não conhece, realmente joga no Google, porque é uma coisa que desapareceu. Exato. E aí, cara, a gente tá com tudo pronto, a programação para poder jogar para os vendedores. Aí, na hora que a gente fez um pedido para HP, eu falei, me manda 10 aí que eu vou pilotar aqui a primeira loja, tô com a programação pronta. Aí o Zé já tinha falecido, eu fiquei com o projeto. Aí a HP, não, mas quantos você vai precisar para o projeto inteiro? Eu falei, não, por agora eu vou pilotar. Por quê? Ele não falou, porque estamos descontinuando o Palm. Estava nascendo o Android e o tablet. Né? Aí eu falei, gente, agora, né? A gente teve que dar 2 passos para trás, decidir, vamos dizer assim, jogar o investimento de programação fora. Você não joga, óbvio, a ideia, o contexto que você ia fazer, né, em Android e em tablet. Mas a gente estava investindo de novo dinheiro num negócio que a gente não sabia se ia dar certo, né? Será que o tablet ia dar certo? Será que o Android ia pegar? Você tem várias formas de dúvida ali, né? De perguntas. E muito caro, né? Mas a gente fez, né? E 2012, em um ano, a gente conseguiu, 12 para 13 ali, a gente já conseguiu começar a tombar a implementação nos pilotos e depois escalou isso para a empresa inteira em um ano, né?
E aí a tecnologia para você desenvolver, né, o fato de você desenvolver in-house ou fora, a gente sempre fez no trabalho, você vai fazer make or buy, né? Você faz dentro de casa ou você compra pronto. E para o agro, né, naquela época, porque a gente queria para atender todas as especificidades desse negócio, não existia, né, nada pronto. Então a gente acabou, de fato, decidindo por desenvolver interno. A gente desenhou um mapa, né, uma projeção, um roadmap ali, né, um planejamento do que a gente achava que seria, entre aspas, o estado da arte de uma revenda, né, porque o estado da arte é relativo, né, depende do olhar que você está e com o tempo ele vai mudando. Mas daquilo que a gente entendia que seria, né, se a gente conseguisse entregar, como que aquilo seria, né, traria disrupção, né, a palavra nem é de 2012, né, mas disrupção para o negócio rodar bem. E, de fato, a gente começou a investir para o tamanho da empresa, a gente investia muito em tecnologia, em pessoas e eu dedicava muito do meu tempo nisso, porque eu realmente acreditava que a tecnologia seria o motor e o vetor de fazer essa escala ser possível. Você é o cara que gosta de tecnologia? Eu não sou formado em tecnologia, como eu falei. Eu aprendi a programar por Você aprendeu a programar ainda? Então, quando a gente precisou... Eu ia perguntar, você gosta de tecnologia? O cara aprendeu a programar? Tudo não, mas os meus programadores mais próximos lá, o Silvio, né, ele vai ver depois, ele vai vendo aqui. De fato, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, né, eu questiono tudo, eu gosto de entender como funciona esse microfone, né, porque como ele capta e joga para lá. Então, eu sempre, às vezes, tenho uns estalos e vou ler sobre aquilo. Uhum. E para você pegar a tecnologia, eu falei, poxa, não dá para eu simplesmente... achar que eu vou pedir, o cara vai me entregar. Até porque eu já tinha tido a experiência no banco, eu sabia que você precisava coordenar um pouco. Então, na faculdade você aprende um pouquinho de VBA, né, que é a linguagem dentro do Excel. E aí, quando eu fui comprar um BI, né, um Business Intelligence, né, que hoje está na moda, mas todo mundo fala BI, né, que é para gerar relatórios, o pessoal falou, não, o consultor vem, a empresa, ele quer te vender tudo, ele quer te vender as horas para ele programar, você diz o que você quer e ele te entrega. Eu falei, não, eu contrato você, mas você vai me ensinar a fazer. Eu quero aprender, eu vou programar. Eu quero aprender a programar na ferramenta. O cara olhou assim, mas ele não tinha opção. Ou ele me vendia ou comprar com outro, né? Então, ele me vendeu. E aí, eu realmente montei uma turma, peguei umas pessoas que estavam no entorno para poder serem pais e mães desse projeto, né? Uhum. E depois escalar ele, e a gente fez aulinha. Tinha aula depois lá do expediente, e a pessoa ia ensinar a gente a usar a ferramenta. Eu aprendi a programar. E você tava lá no meio da aulinha? Tava lá no meio da aulinha. E foi todos os primeiros painéis de BI, muitos que estão lá ainda, foi eu que fiz, né? Na unha, né? Por necessidade, curiosidade, porque na verdade, assim, o BI é uma página em branco. O que você quer? Depende. Qual relatório que você quer ver? O que você quer ver? Uhum. Então, se você depende de alguém para fazer, você vai sempre depender de explicar, a pessoa entender e te devolver. Perfeito. Não tem nenhum demérito nisso. Uhum. Mas pela velocidade que eu precisava fazer e o meu grau de aceleração, eu preferia aprender e eu mesmo fazer, porque quando eu tinha demanda, eu mesmo gerenciava a demanda e coordenava isso com um time de tecnologia. Então, eu acabei aprendendo muito de tecnologia na jornada, né? Não só de infra, mas principalmente da parte de ecossistema, de sistema de construção, né? E etc., mas não sou programador, não. Mas... E essa é uma coisa que você falou agora, me chamou a atenção, porque, tipo assim, você tem você falou, né, que eu sou muito curioso, quero entender as coisas. E, poxa, um projeto que começou com o Palm Top, mas estava lá o Palm da HP... Hoje já tá tudo no celular. Exatamente. Vamos fazer uma oficina aqui de programação para poder mexer com Power BI, com relatório, com dados que a gente quer organizar, manipular e tudo mais. Isso sempre foi uma visão, assim, que talvez tenha te chamado a atenção, de fazer pequenas experiências ali, sempre foi uma necessidade que você sentiu de fazer pequenas experiências, porque você falou, vamos botar aqui os pais e as mães desse projeto para depois escalonar. Isso. Vamos fazer aqui para depois escalonar. Isso. Então, essa foi sempre uma busca que vocês tiveram, que você teve? Aí é modo de gestão, né? Talvez de visão de como equacionar o negócio, mas eu sempre dividi da opinião que a informação só para mim, ela não agregaria em nada no processo. Então, eu sempre quis que a informação ela tivesse em todo mundo, desde a origem. Então, assim, desde a origem do projeto e das coisas, muitas pessoas olham e às vezes falavam, poxa, mas você está dando essa informação para o vendedor lá na ponta? Eu falei, mas ele tem que ter informação. Se ele não conseguir medir ele mesmo, comparar ele mesmo, entender se ele está dando lucro, prejuízo, onde estão as oportunidades, onde estão os gaps, né, ele não vai gerar resultado. Eu pegar um painel de BI, empilhar e olhar o resultado global aqui, o que isso vai trazer? Só conclusões para eu apresentar para o conselho, mas isso tem que descer na ponta. Então,
eu sempre tive a visão de que toda a informação que eu tenho em cima, e eu posso fazer o que a gente chama de drill down, né? Você vai descendo até o nível do vendedor, ela tem que ser igualzinha para mim e para o vendedor. Só que o vendedor ele vai enxergar só a informação dele. O gerente vai enxergar a informação dele, da loja dele, que é a somatória de todos os vendedores dele. E aí isso vai subindo até chegar na empresa, né? Quando você soma todas as empresas, né? Ou todas as lojas no seu negócio. Então, eu sempre tive essa visão de fato, socializar, né, a informação. E para você socializar, você vai fazendo pilotos, vai trazendo pessoas. Tem um dito popular que diz, né, traga os amigos para perto e os inimigos para mais perto ainda, né? Eu mudei ele um pouquinho e falei, traga os promotores para perto e os detratores para mais perto ainda, né? Porque a partir do momento que você consegue pegar uma pessoa que é detratora dentro do seu negócio, que talvez ela não gosta daquilo, da tecnologia ou de qualquer coisa, e você convence a pessoa de que, aliás, ela se convence, né? Você vai com a conversa trazendo o detrator para perto, participando do projeto e atendendo ele, o dia que você atender o detrator e ele vê, opa, né, tá funcionando, ele vira um promotor, e o promotor, ele te cria uma estátua e te põe no pedestal, né? Porque ele já tá no nível da arte, né? Vamos dizer assim, de entendimento, de funcionamento do negócio. Então, eu sempre tive essa visão de fato, de escutar muito a ponta, usar muito os projetos piloto e ter, né, detratores e promotores próximos, né, mas os detratores mais, para tentar corrigir a jornada. E, assim, não é que quando eu falo de cima para baixo, não é no fórceps, né, mas você tem que, de fato, de cima, pensar como que você vai criando as amarras para que na ponta a tecnologia e os processos e as coisas sejam usados e implementados com eficiência. Você pode comprar o melhor sistema, o mais famoso, o mais caro, gastar a fortuna que você quiser do mundo com um sistema. Mas se ele não tiver dentro da cultura das pessoas, se as pessoas não usarem, ele não vai funcionar, ele não vai gerar resultados, é só queimou dinheiro. Sim. Por que as ferramentas mais disruptivas ou mais valiosas do mundo hoje, elas têm tanto valor? Porque você tem usuários, tem pessoas, as pessoas usam, elas dependem daquilo, elas buscam usar aquilo. Né? Se você não vai conseguir impor, não é uma imposição. Você baixa um app e usa ele porque você quer. Né? Ou você tem uma necessidade. Então, a gente tem que criar necessidade. Para você criar necessidade, às vezes, você tem que criar alguns bloqueios e lacunas que antes permitiam a pessoa não usar e falar, não, você vai ter que usar, porque sem você usar, você não consegue. Então, você quer chamar, por dar um exemplo, de um Uber, você não tem como você não chamar o Uber, você não baixar o app e usar o Uber. Perfeito. Né? Então, não tem como o vendedor hoje fazer um pedido dentro da operação se ele não baixar o app da operação e fazer o pedido lá dentro. Ele não consegue mandar para o papel para alguém fazer o pedido para ele. Então, você vai criando os bloqueios e aquele modelo mental, ele vai descendo dentro da operação como um todo. E até porque hoje, por exemplo, existe um fomento muito grande da inovação dentro do agro, né? Porque a necessidade de... Aliás, reconhecer necessidades que estão dentro do agro tem sido uma coisa cada vez mais relevante para que a gente possa gerar um crescimento que sai até um pouco tanto de commodities, a gente possa passar para processamentos. E então, assim, o agro ele começou a colocar também o interesse dele voltado para a tecnologia para trazer essa inovação. A gente tem até fundos de investimento dedicados para a inovação no agro, né? Eu gosto muito de tecnologia, tenho muitos amigos que são anjos, né, investidores em tecnologia. Já fui convidado para investir, nunca investi, porque eu também não queria o conflito de interesse, né, de falar, poxa, Rafael está usando, recomendando o uso aqui, ele tem por trás outros interesses financeiros. Então, eu, né, até o atual momento, eu nunca botei, de fato, capital. Sempre ajudei as empresas que eu acreditava a dar uma visão de como ela poderia melhorar o negócio dela e, melhorando dela, ela me ajudar, né, no negócio, né, da operação da Casa do Adubo. E o que falta ainda, né, na minha visão, é que você tem, assim, isso acontece em todos os setores, mas você tem muitas startups, ou muitas fintechs, ou muitas agfintechs. Em bem verdade, o usuário, né, que aí seja uma empresa, o usuário final, ele não vai ter 30 apps para poder fazer uma atividade ou atuar dentro do ecossistema do agro. Ele quer ter um app, se possível, né? Então, o que ainda falta, isso, óbvio, vai uma jornada ainda, é, de fato, entender como que vão ser as teses, vamos dizer, vencedoras, como que isso vai se juntar, né, para você não ter que pegar a informação fragmentada em 3, 4 lugares, né, tá em um lugar só, e ao mesmo tempo, quando você traz aquela informação para dentro e passa a usar aquela informação para você alavancar mais venda, para você ter análise mais preditiva, né, ou inteligência, entre aspas, artificial por trás da tomada de decisão.
Então, eu acho que esse é o passo que ainda está desenvolvendo. Esse é um passo que eu gosto muito. Fazia parte, né, do projeto ali, do futuro, né, do que eu desenhava, mas agora com a venda da operação, óbvio, né, tem quesitos a serem analisados lá pelo comprador, mas é um pouco do que eu acreditava para o ecossistema de tecnologia dentro da vertical do agronegócio, como que isso ainda pode tracionar, né? Maravilha. E aí, chegando então nesse ponto que a gente teve aí a venda da operação da Casa do Adubo, conta um pouco, cara, depois que passou, viu aquele horizonte, e aí chegamos em 2022 com um novo cenário para a Casa do Adubo. A gente estava, eu e o Rafael, nós estivemos juntos no começo do ano, quando as coisas ainda estavam ali nas tratativas, e ele contando da Casa do Adubo e falando todo esse cenário num evento que nós estávamos participando, com uma naturalidade para depois, meses depois, a gente olha só para o que ele estava aprontando, o que você estava aprontando. Então, eu vou resumir assim, a transação em 22, ela teve um fator sorte, né? Que aí eu acho que a sorte ela vai se traduzir em oportunidade mais competência, né? Eu acho que todas as pessoas que fazem essa empresa tiveram a competência de pegar o business plan que foi desenhado, né, o plano de negócios, e construir ele na jornada de 85 anos. Né? E aí, dentro das fases da empresa, né, vamos dizer, eu posso falar mais quando eu cheguei em 2012 até 2018, julho, quando a gente levou o business plan de expansão e conseguimos depois fazer uma captação com o Axon, depois com a chegada do Axon, né, pegar esse business plan e trazer ele para o resultado final com a transação com a Nutri, né? Então, essa é a competência. Mas a gente teve a oportunidade de ter feito esse último ciclo, que foi quando o dinheiro da Axon entrou, e aí, de fato, como eu falei, você põe gasolina no processo, a gente ter feito isso num momento que foi muito bom para o agro. Então, a gente acabou, né, já vinha fazendo isso desde 2012 em velocidade mais acelerada, né? Com o dinheiro da Axon, a gente botou mais gente, tracionou as coisas sem ter que ficar preocupado em ficar fazendo captação de recurso o tempo inteiro. E isso foi no final de 18, passou 19, 2020 veio o Covid. Né? E o Covid, ele foi, óbvio, né, catastrófico para a saúde, para muitas frentes, mas ele foi muito bom para o agro. Né? Eu falo para o agro brasileiro, para o agro, né, principalmente o brasileiro, em questões de preço. Ele acabou trazendo uma inflação de preço dos insumos, de preço das commodities, que, consequentemente, ela trouxe escala de faturamento para os negócios de agro, não só o nosso, né, mas para toda a cadeia do agro, inclusive o produtor. E aí, ele antecipou o faturamento que a gente orçava mais para frente. Então, a jornada, né, que a gente tinha desenhado ali com a Axon, ela talvez teria 1 ano e meio a mais. Então, a gente antecipou 1 ano e meio porque a gente teve a sorte da oportunidade de ter sido executada no momento onde gerou um resultado de forma antecipada. E aí, consequentemente, a gente acabou ficando muito grande ou maior em termos, talvez, de potencial valor do que... e quanto maior você fica, né, você começa a ter, talvez, potenciais interessados, né, com capacidade de olhar para o ativo mais restritas. Né? Então, aí você tem a escolha, obviamente, da bolsa, você tem, né, mais estratégicos e afins que poderiam, até outra rodada com outro fundo, ela vai afunilando. Sim, então, porque daí vai ficando cada vez mais escasso quem é que vai... Exato, conseguir pegar um negócio desse tamanho e plugar. Então, a operação está ficando grande, a gente entendeu que... E começaram a bater na porta de novo, né? Vamos dizer assim, poxa, né? Mas, né? O tamanho que vocês estão, a estrutura, tudo que foi feito, vamos fazer negócio, vamos sentar e conversar, vamos fazer uma fusão, você vende operação, vamos, né, pensar alguma coisa juntos. E aí, a gente falou, olha, vamos ter que antecipar, talvez, as conversas que estão batendo na porta. E no início do ano, a gente começou... de fato, se estruturou, né, para trazer apoio e ajuda para fazer esse processo, que culminou, né, a informação, obviamente, da assinatura, né, da venda, aconteceu antes, até porque você tem entre a assinatura e o fechamento o CAD, né, porque é uma empresa listada e pelo tamanho das operações até de Brasil, importante, o CAD aprovou e aí, de fato, a gente fez o fechamento, né, em outubro desse ano. E como é que estava a sua expectativa, assim, na hora que você viu que bom, agora a gente vai ter que antecipar, a gente vai ter que dar esse passo? Como é que estava a sua expectativa pessoal de olhar para isso tudo que você dedicou nos últimos 10 anos e falar, cara, chegamos nesse ponto? Olha, tem muitas pessoas, às vezes, né, tem um olhar muito romântico, né? E aí vem aquela pergunta romântica, né? Nossa, mas você vai vender a operação, né? Você vai sair da operação, você quer fazer sua transição, né? E etc.
E aí eu volto um pouco no modelo do seu negócio, né? Tem negócios que você tem que eles são muito bons, né? Se dependendo do negócio que eu tivesse, eu não venderia, ficaria com ele sentado, gerenciaria e tudo mais, né? Como eu falei, o negócio de distribuição é um negócio difícil, é um negócio de capital intensivo, é um negócio muito regulamentado, é um negócio que precisa de escala e precisa de verticalização na minha visão. Então, eu sempre tinha muito receio, de fato, desse negócio crescer e ganhar uma proporção tão grande, só como meio, que tornasse um negócio difícil, inviável, né, para a gente tocar sozinho. Por estrutura de capital e por tudo. Então, eu achava que, de fato, o correto era a gente, de fato, vender a operação para poder dar perenidade ao negócio. Né? Então, você tem que olhar para o seu negócio e entender qual a capacidade, até onde ele tem como ir na estrutura de capital ou com a família, né? E também pensar que ali não tem só a família, né? Tem quantos milhares de funcionários ali, de famílias, né? De pessoas, de famílias dependendo daquilo, assim. E é um projeto que você construiu, que você também não quer que morra, você quer que ele tenha perenidade, então depende de como você olha. Eu olhava para o negócio e falava, olha, eu acredito na perenidade no formato de verticalização, então temos que achar alguém que entenda, né, seja qual formato de venda 100%, de participação e etc., para isso perenizar. Então, para mim, isso estava muito claro e muito tranquilo. Acho que com a família também, desde quando a gente foi fazendo o trabalho lá de 2013, quando bateram os primeiros interessados na porta, né? E aí eu comecei a contar, né, um pouco do projeto, como poderia ser feito, as saídas, as vertentes. Então, a família também já estava mais pronta. Eu acho que outras coisas que eu sempre trazia eram exemplos, né, de outras famílias, né, que até de pessoas que a gente conhece, que têm empresas muito grandes, mas a empresa vai ficando muito grande, vai trazendo executivos. Né? E não tem nenhum demérito nisso, muito pelo contrário, né? Eu também sou executivo, vamos dizer assim, da operação. Por mais que eu fosse acionista, eu era executivo da operação. Mas a família ela não está mais lá dentro. Né? Então, você tem um negócio só, né? Vamos dizer assim, muito grande, que tem outras pessoas tocando, você não está tocando, e você só tem aquele papel, aquela ação. Então, por que não, se você quer ter ação de uma empresa e que na última linha você está botando todo o risco do seu negócio ali, né? Porque você só está concentrado naquelas ações. Se a empresa tiver um problema, você vai ter um problema. Se a empresa decidir investir, não vai chegar dividendo para você que precisa trabalhar, precisa de dinheiro para viver, ou que quer ver o dinheiro daquilo e não tem opção de ver, porque você é dono de um pedacinho, mas é uma empresa familiar que não te permite colher talvez todos os frutos. Por que não, então, você não vender ou fazer uma operação com a sua empresa? Escolhe os papéis, pega o dinheiro, vai lá na bolsa e compra. Escolhe as empresas que você quer comprar. Aí você vai ter pequenos papéis, vai diversificar a cesta. Então, depende, por isso que eu falo, depende da ótica que você olha. Né? E em termos até aí de continuidade, né? Eu vamos dizer, dirigi uma empresa que multiplicou por mais de 10, né, em 10 anos aí o tamanho. E então eu consigo entender como que é a gestão da empresa pequena, né, com a gestão de uma empresa muito grande. Quando você chega, de fato, na cadeira do CEO, né, e senta nela e você vê, já diz a lenda que ela é uma cadeira solitária, né, porque você está lá em cima, né, e você tem que... Eu não sinto ela tão solitária porque eu vou me mexendo para não ficar tão sozinho, né, vamos dizer assim, mas de fato é uma cadeira pesada, né, uma operação complexa. Então eu na verdade, sempre também, por até planejamento familiar, com a minha esposa, né, eu sempre falei para ela que quando eu terminasse esse ciclo, eu me via, né, não continuando na cadeira de CEO, né, mesmo que recebesse outras propostas, eu não quero estar no front, assim, né, aceitaria, né, às vezes coisas para conselho, para investir em startup, né, para poder participar de alguns projetos diferenciados, né, olhar em tecnologia, que é o que eu gosto, mas eu não queria essa demanda que a cadeira do CEO te toma. Ainda mais de uma operação tão grande, né? E aí as pessoas falam, mas você construiu, você vai sair? Eu falei, olha, mas a minha formação, eu sou financista, gestor e tenho uma visão de processo, de estruturação. Eu não sou uma pessoa necessariamente do mercado de insumos, né? Eu não fui criado ali. Pelo contrário, minha indústria inicial foi banco. Né? E eu não tenho a formação no setor. Eu brigo que eu saio da empresa, você fala assim, porra, fala 20 produtos com seus princípios ativos. Eu não vou saber, né? Você fala, isso tem demérito nisso? Não, acho que cada um... Eu consigo falar dos produtos, conheço fornecedores, obviamente, mas eu não tenho a tecnicidade do produto, né? Eu não consigo fazer recomendação de produto, né? Se você for olhar na essência. Então, que é quem está no setor. Então, você fala assim, Rafael, você gosta? Claro que eu gosto. Eu gosto do que foi construído, né, com todos que participaram dessa construção. Eu fico orgulhoso disso, mas eu não tenho o apego de falar, eu tenho que estar ali. Se você me botasse num hospital, numa ferrovia, numa padaria, eu vou administrar qualquer uma delas na minha visão, porque eu vou entender o negócio,
vou entender a gestão, como que eu melhoro o processo, como eu gerencio melhor o fluxo de caixa, como eu jogo tecnologia dentro dela, né? Então, com isso, eu poderia estar em qualquer segmento, não necessariamente no agro, não necessariamente na revenda de insumo. Por isso que eu não tenho nessa visão romântica, né, pelas duas coisas que eu te coloquei, né, em termos de ter ação, né, escolher qual ação você pode ter, ou de estar dentro, ou continuar dentro da operação como CEO. E eu vou até te fazer uma pergunta aqui, esse não ter apego, né? Claro que tem um vínculo de toda a construção, mas esse não ter apego facilitou esse momento de ter uma tomada de decisão e de dar prosseguimento numa transação, numa negociação com uma empresa multinacional que vai vir com outra característica, que vai trazer o seu modelo de negócio para dentro para essa aquisição da operação da Casa do Adubo. Esse distanciamento até um pouco emocional sobre estar ali no dia a dia, saber o que são os produtinhos, os insumos ou o balcão da loja, isso aí te trouxe talvez uma concepção mais clara de como operar essa transação? Então, é que o emocional, ele existe. É que eu separei o emocional ali, em termos de você, né, ter o apego de perenidade da empresa e tal. De como ela opera, de como ela funciona. De você estar ali dentro, fazer parte, você ter que estar ali, né, e não desvencilhar para fazer outras coisas, né. Como eu falei, como um bom curioso, eu tenho curiosidade de aprender outras coisas, né. Talvez ali eu já aprendi uma boa parte, óbvio que não tudo, mas uma boa parte daquilo. Então, assim, na verdade, a escolha, talvez, da multinacional, né, e de quem a gente escolheu e foi escolhido, né, porque é um casamento, ela está atrelada, como eu te falei, ao modelo de negócio. Eu acredito que na verticalização foi um negócio bom para os dois lados, né, mas que ela foi muito boa também para a perenidade do negócio e para a segurança dessa perenidade. Então, escolher também um bom player, né, eu acredito muito na tese, né, da Nutri, né, que é quem comprou no desenho de estratégia não só de Brasil, mas como de mundo, né? Então, essa preocupação, ela estava emocionalmente mais ligada à preocupação de perenidade do negócio. Sim. Né? Como pensando até nos colaboradores que ficam, né? Nas pessoas que ajudaram a gente a chegar até aqui, que vão continuar lá dentro e que podem usar desse momento, porque também ser uma multinacional agrega também oportunidades, ela abre uma janela de oportunidades, né, quando você traz uma multinacional e o que eles pretendem construir, né? Então, eu acho que que vira um braço muito bem articulado ali, né? Então, que já está bem organizado. E o emocional é esse. Acho que o meu emocional era muito mais de estar, de fato, preocupado com as pessoas, da transação não ter dado certo, vamos dizer, só para a família, mas que ela tenha dado certo para as pessoas, que as pessoas que ficam, elas tenham espaço de crescer, tenham espaço de se mostrar, se desenvolver, e que a vinda, né, do novo sócio, do novo dono, ele acabe agregando para todo mundo coisas boas, né? Então, acho que o emocional que eu tenho é um pouco de deixar ter participado desse legado, mas, né, tem um pedacinho do meu DNA lá, do DNA de cada um dos outros, mas ter certeza que quem comprou vai continuar construindo, né, e agregando nesse DNA para que as coisas realmente continuem acontecendo. Legal. A gente está quase chegando aqui no final. Eu tenho 2 perguntinhas só para a gente amarrar antes da gente finalizar aqui nosso bate-papo, que é o seguinte: eu vou voltar lá no por que não vender na bolsa, que você falou para eu poder te lembrar, para poder puxar esse ponto, por que não vendeu na bolsa, e o segundo, que é o que o Rafael está vendo agora, assim, depois da transação concluída, né, com a liberação do CAD para fazer a transação, como é que o Rafael está mirando agora. Então vamos lá. Assim, vender na bolsa, primeiro você tem que ter, óbvio, a janela de possibilidade de vender na bolsa, né? Então, acho que a gente também, nesse momento, a bolsa estava, entre as fechada, né? Quando você está num ciclo de juros alto, a bolsa ela fica menos atrativa, porque as pessoas direcionam o dinheiro delas para renda fixa. Aham. Quando o juros estava baixo, né? Porque justamente quando o juros estava 2 lá, Selic, a bolsa bombou, porque de fato as pessoas buscam outro tipo de rentabilidade e vão também botar na renda variável, que daria, né? E possibilitaria ter mais que 2, né? Vamos dizer assim, ao ano. Então, assim, é uma questão de janela, mas na verdade mesmo que a janela estivesse aberta, é claro que talvez ela teria vindo para a mesa como algo, mas eu acho que assim, o formato também da venda, né, na primeira etapa que a gente trouxe o sócio, o Axon, né, e a própria saída, né, do Axon via bolsa, e a gente também, como família, talvez
fazendo também um pouco de liquidez ali, ela também manteria a gente vinculado à operação, né? Quando você vende uma operação na bolsa, principalmente uma empresa familiar, as pessoas compram a tese, compram um pouco a sua história, da sua família. Então, ele me manteria vinculado ali também. Não que isso fosse ruim, como eu falei, né? Mas eu entendi que era uma questão de ciclo, e eu também entendendo que eu precisaria ficar vinculado, eu tinha uma questão pessoal, familiar, né? Com minha esposa, meus filhos, né? Em termos de visão de futuro, né? Eu sabia que se isso acontecesse, talvez eu estaria muito preso, né, dentro do negócio. Então, quando comecei a tangibilizar isso, né, aquele lado romântico, né, de um jovem que, né, entrou no mercado financeiro e falou, vou abrir o capital da empresa, eu comecei a ponderar os prós e os contras, né, de fazer esse movimento. E aí, por uma questão pessoal, familiar, eu entendi que não era talvez o melhor caminho, né, de ser feito. E mesmo que eu tivesse aberto o capital, quando você vai crescendo, em algum momento você vai precisar captar mais dinheiro, né, para poder dar continuidade e dar tração. E eu não estaria verticalizado. Então, também tendo entendido que a tese da verticalização é importante, né, e que você ter uma verticalização e ter uma estrutura que gere caixa de forma mais estruturada dentro da vertical, não só na distribuição, ela era importante para a perenidade. Então, a bolsa ela poderia me dar o fôlego inicial para mais uma rodada, mas ela não garantiria a perenidade do crescimento, porque eu não estaria verticalizado, né, e não estaria com margens também estruturadas que me permitissem olhar com segurança. Senão, o tempo inteiro você ia estar ali mobilizando para mais gasolina, pensando na perenidade do negócio também, né, não só lá pessoal, né, mas que também, óbvio, foram dois pesos. E eu entendi que não fazia sentido, né? E aí, respondendo a última pergunta, né, do pós-venda, né? Com a transação, como eu falei, eu tinha uma promessa, né, particular com a minha esposa de dar uma reduzida. Eu não vou, né, não pretendo, né, ir para nenhuma operação nova como CEO ou qualquer tipo de cadeira de executivo. De fato, algumas frentes, talvez, né, em conselho me interessem, algumas que bateram na porta, né, principalmente as de tecnologia, o agro, eu gosto bastante, e também algumas vertentes de tecnologia que eu imagino olhar. Mas eu não comecei a mexer nisso, para ser bem honesto, porque eu também gosto de encerrar um ciclo antes de começar um outro. Então, como assim? Eu estou encerrando um ciclo, eu estou fazendo transição, né? Eu sou um diretor em transição dentro da operação, né? Ajudando ali a costurar essa transição. E aí, enquanto eu estiver comprometido com as pessoas, com a equipe, com o comprador e com o negócio em fazer essa transição, eu também bate na minha porta, eu escuto, converso, mas sempre sinalizo. Olha, para ter um passo a mais da conversa, vamos esperar a tal data, né? Que é a data que, de fato, eu não estarei mais presente dentro da operação, né? Não de forma, na forma atual, pelo menos. Aí a gente volta a conversar. Então, E depois a mente curiosa vai estar caçando alguma coisa para fazer, vai ficar ali, deixa eu me envolver deixa eu achar alguma coisa para eu me envolver aqui. E as coisas aparecem, né? O gostoso da vida é isso, né? É que as coisas vão aparecendo, né? Para também, quando, né, sai uma notícia, você está saindo de uma operação, aí, né, você já passou em outros negócios, já participou talvez de algumas coisas com algumas pessoas, as pessoas aparecem de novo, né, para olhar outras frentes. Então, eu acho que por falta de... Eu vou ter que, na verdade, tomar cuidado para não ocupar meu tempo com mais do que eu já era ocupado, né? Porque senão a promessa pessoal para minha esposa e meus filhos não vai funcionar. Mas, tirando isso, eu não tenho muito essa preocupação, não, porque eu acho que também a gente tem que encerrar um ciclo para começar outro. Eu acho que... Qual é o tamanho de empresa que você pegou? Só para o pessoal poder ter uma ideia, né, uma noção, assim, uma proporção. Qual foi o tamanho que você pegou? O que você está entregando 10 anos depois? Essa informação, assim, tem muita coisa que eu não posso falar, mas essa em si, como a empresa é uma SA fechada, o balanço acaba sendo publicado, né? Então, a operação quando eu cheguei faturava uns 150 milhões e a operação que eu saio agora não fechou o ano, tem ainda, né, tem uma sazonalidade grande. A gente está num momento, né, como você tem momentos de pujança e momentos, né, de mercado mais complexo, e o preço, assim como subiu muito de insumos, agora caiu, né? Então, a gente estava prevendo fechar
já revisado pelos novos preços, mais ou menos uns 2.200, 2.300. Maravilha. Então, como você falou, deu quase 20 vezes aí de crescimento. Não deu 20 não, mas deu no meio do caminho. Isso, bateu no 10 meio. e 20. Maravilha. Rafael, a gente tem esse momento, assim, antes de encerrar, que é o que inspira, o que te inspira, assim, o que você consome, o que você gosta de, que tipo de conteúdo que inspira a sua mente para estar ali. Eu já reparei que você é um cara que tem uma mente que está sempre mirando, olhando horizontes, vendo onde estão as coisas, né? Então, que você poderia deixar de referência para o pessoal que está nos acompanhando, seja aqui no YouTube ou no Spotify? O que te inspira, alguma referência que você possa deixar para a nossa audiência? Certo. Eu gosto de alguns clássicos, né, que eu trouxe ao longo da vida e fui, dentro dos negócios, aplicando, né? Tem um livro que ele trata muito de liderança, né, como que você faz, que o nome não explica muito, é um livro antigo que chama Arte da Guerra, né? Então, ele tem muitas técnicas ali hoje que são legais e, claro, que por analogia e por entendimento você vai aplicando, né? Outro que eu gosto muito, que eu acho que é a teoria dos jogos, né? Que é de você ir justamente criando aquilo que a gente até falou um pouquinho, né? Os cenários, testando, pilotando. Sim. E entendendo. E aí eu acho uma coisa que eu trago muito para esses pilotos, né? Também é um pouco do efeito surpresa, né? Que é você não escutar só o especialista. Né? Porque também como você escuta só o especialista, só discute com o especialista, teoricamente você vai escutar só aquilo que também a pessoa que está vivenciando. Mas vamos dizer, eu vou pegar um tema que você não entende de tecnologia focada para o negócio, eu pego uma pessoa leiga no negócio e vou explicar para ela. Então, primeiro que quando eu explico, o trabalho mental de explicar me faz aprender mais e até refinar o entendimento. Perfeito. E as perguntas que vêm da pessoa, geralmente, que não entende do negócio, elas estão tão fora da caixa, né, do que vem do técnico e afins, que por mais que no modelo da teoria dos jogos, no modelo mental de você fazer as perguntas, vestir a camisa do outro, né, e tentar criando cenários para modular, elas fogem totalmente do padrão. Então, eu brinco que... É claro que assim, eu conto... Quando eu tenho algumas coisas complexas, eu vou lá e conto pro meu pai, né? Que tem uma visão de mundo diferente, né? Nasceu numa era diferente, tem vínculo com a tecnologia diferente. E aí, é engraçado como as perguntas, né? E os questionamentos vêm diferentes. Aí, se eu pego a mesma apresentação, ao mesmo tema e vou debater, né, com meus primos, né, que estão na mesma geração ali, que um deles é o diretor comercial e que tem uma visão comercial, não financeira, não tecnológica, talvez igual a mim, já traz outros insights. E muitas vezes eu pego e apresento isso para minha esposa, né? Que você fala assim, ela está fora do negócio, ela vem da mesma indústria que eu, né? Que é banco, tem uma mesma formação, mas está fora do negócio e te traz um modelo muito mais focado, às vezes, em visão de negócio, finança e talvez um pouco daquilo de projetos, né? Que tanto eu quanto ela, mais ela, que era o que ela fazia em bancos, tinha que falar... Né? Vai desmembrando, né? Novas ideias aqui, novas fronteiras, vai refinando. E vai refinando. Então, eu acho que essas duas, né, frentes aí que eu falei, você usar esse modelo mental, né, de escutar pessoas muito fora da caixa ali, né? Claro que com devido filtro, né? Não faz sentido você sair perguntando para todo mundo, mas para todas as pessoas que você entender ali que podem, né, ter uma visão, um olhar crítico diferente, mas que tem, né, uma capacidade de opinar crítica legal, é uma descoberta do quão isso é enriquecedor dentro do processo de construção de uma ideia. Eu sou muito ouvido, né? Apesar de eu estar falando muito aqui, porque eu falo muito também, mas assim, quando o racional escuta muito, né? Eu sou muito de processar, de racionalizar o que vai fazer, e geralmente se eu entro numa reunião, eu falo, né, quando tem alguma coisa, mas se eu não domino o tema, eu mais escuto, né? Vai falar, e depois eu vou processar aquilo, vou falar, depois eu converso com 1, 2, 3 pessoas, aí volto, depois em outra reunião para trabalhar aquilo. Eu acho que esse modelo mental me faz rodar melhor, né, a estratégia de desenvolver, né, ou de tentar resolver, né, um problema, né, ou buscar uma solução para alguma coisa. Maravilha, maravilha. Rafael,
Muito obrigado, cara. Obrigado a você. Prazer pelo convite, enorme. pela confiança. Esse papo que, ó, é enriquecedor para a gente poder, às vezes, desmistificar essa ideia, né? Ter essa ideia de uma tradição disruptiva. Então, uma empresa tradicional e que muitos modelos mentais passaram por ali, desde a primeira até agora a quarta geração, trazendo sempre uma perspectiva de que cada geração agrega e traz um valor, constitui e vê horizontes diferentes, né? Então, quero te agradecer muito pela participação, pela presença, pelos insights incríveis e agradeço a você que nos acompanhou. Quero deixar, se você quiser deixar mais uma mensagem aqui para nossa audiência, uma impressão sua sobre o que nós temos aí pela frente, o que a gente pode, o que você gostaria de falar aí para o pessoal. Primeiro, agradecer o convite, agradecer a todos que tiverem a paciência, né, de assistir-nos, né, nessa jornada que tanto falei, né, e que ela agregue, né, e alguma coisa na jornada e a mensagem, eu acho que eu gosto muito da mensagem da bandeira do Espírito Santo, né, trabalhe e confia, né, se você tem um sonho, se você tem algo que você idealiza, a persistência, a resiliência, né, e de fato você acreditar naquilo, mas óbvio, não só acreditar, mas você agir, né, é que vai trazer o resultado, né? Então, é claro que hoje é fácil você falar assim, mas você olhar para trás e deu certo, tudo certo. Deu, mas foram 10 anos, né? Eu estou contando talvez, tem algumas partes mais românticas, outras menos românticas, mas aquele famoso dito popular também, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde. É óbvio, essa jornada a gente não teve só alegrias, né? Mas o trabalho e confio, acho que traduz muito isso, né? E ela é uma mensagem muito importante para quem está ainda nesse caminho, né? E não terminou a jornada, não atingiu o seu objetivo, talvez como eu atingi, esse que era uma das missões que eu tinha. Obrigado. Maravilha, perfeito. Então, agradeço a audiência, você que está aqui nos acompanhando. Gosto sempre de ressaltar que este podcast é um oferecimento CDL Vitória e com produção executiva de Ravel de Paula e Rodrigo Santiago. Convido você para poder assinar, se inscrever no nosso canal, tanto do YouTube quanto do Spotify, para que você fique atento e a gente possa, e que você fique sinalizado dos novos episódios. Um grande abraço e até a próxima.